Fala pessoal, tudo bem? Então agora nós vamos levar o conceito de otimalidade de Bellman para uma aplicação um pouco mais tangível, né? Então a gente primeiro viu a resolução do Grid Word, onde nós já aplicamos no segundo caso a otimalidade de Bellman, e a gente viu que a gente conseguiu de fato atingir uma política pi ótima, né? Agora a questão é, vamos fazer uma aplicação e que eu vou deixar inclusive para você se aprofundar aí. Essa aplicação ela consiste desse notebook que vai adotar ali, comparar três estratégias de otimização de portfólio entre dois ETFs, o SPY e o TLT. O SPY é uma exposição, é um conjunto, que é uma ação que te expõe, na verdade, ao SP500, às 500 maiores empresas da economia americana, e o TLT é uma exposição aos títulos do Tesouro norte-americano. Então, em um você tem uma certa agressividade, o outro você tem uma certa estabilidade, porém, existem, claro, momentos que vale a pena você passar o seu portfólio para um ou para outro, ganhando exposição diferenciada e protegendo o teu capital. Eu vou comparar aqui, por exemplo, o Sharpe Mensal do Markowitz, que é um método de otimização de portfólio bem consagrado. Vou comparar de fato com os benchmarks estáticos dos próprios ETFs e também a política dinâmica via Bellman, que a gente já aprendeu, né? Aqui vale a pena a gente bater um papo que, na verdade, tem uma distinção muito bem definida entre programação dinâmica e reinforcement learning quando ambos estão utilizando a equação de Bellman, né? No caso da programação dinâmica, você tem um problema finito e você pode iterar por todo o problema até que você convirja para uma solução ótima. Então, basicamente, os dois usam a mesma equação de otimalidade de Bellman, porém um é sempre quando você se diz respeito a uma aplicação que você conhece todo o problema. Por exemplo, o Grid Word que a gente resolveu, ele pode ser considerado uma técnica de programação dinâmica, né? Ainda que também, claro, faz parte de um Markov Decision Process para um problema pequeno, definido e determinístico. E está tudo bem assim, só que essas definições coexistem. Elas começam a descolar quando você tem um problema de fato que eles acabam não tendo previsões onde os próximos passos são incertos e é praticamente impossível você ter uma previsibilidade do que vem lá pela frente, né? Então aí você tem um caso de Markov Decision Process bem clássico, onde você toma decisões sob a condição de incerteza. Dito isso, ao final um gráfico a gente vai comparar o crescimento TWR para a política dinâmica e a gente também vai mostrar o valor, o state value para cada uma dos meses ali, como é que estava o valor para aquele mês. Você vai ver que vai variar dado que a gente vai utilizar uma janela, né? Então, como que a gente vai baixar e limpar os dados, inclusive para preços fechados. A gente vai aplicar então a estratégia de Sharpe Mensal do Markowitz, onde ele procura minimizar o retorno médio de cada ativo e a sua covariância dos retornos, né? Armazenados mês a mês, os pesos ótimos, a gente vai calcular o retorno mensal na carteira DWR acumulado. A gente vai ter os benchmarks estáticos, que é o 100% do SPY, 60-40, uma exposição combinada, sem fazer rebalanceamento ao longo do processo. E também a gente vai calcular o TWR acumulado para cada um deles, tá? O nosso MDP dinâmico, que acaba tendo a programação dinâmica com Bellman, a gente vai ter ali 5 níveis de alocação em SPY, 0, 25, 60, 75 e 100, com as ações menos 25 reduzindo a nossa exposição, hold mantendo e up subindo 25, né? A gente vai considerar uma matriz determinística frente a uma janela de tempo definida, tá? Recompensas esperadas, aqui isso é muito legal, a gente vai ter a nova fração de exposição ao SPY vezes a média
né, de estoque, 1 menos o SPY é o que vai para o título norte-americano, os títulos do Tesouro norte-americano, o TLT aqui, tá? Então essa fração é aquela lá, o TLT, tá? Menos um custo de transação estimado. E aqui nós temos o nosso Bellman Backward, que vai utilizar, conforme a gente já viu nas aulas passadas, a definição da otimalidade de Bellman para o State Value, ok? E isso aqui define o State Value, essa possibilidade de resolver iterativamente uma situação cuja definição passa pela recursividade, né? E aí a gente vai fazer uma simulação e um gráfico final comparando todo mundo. Aqui eu só estou comentando porque que eu acredito que isso é um baita exemplo didático. Primeiro porque ele é real, é tangível, né? E tem uma aplicação imediata, que é no mundo de finanças. A gente pode integrar vários métodos com uma comparação a Bellman, a formulação do MDP financeiro, com estados, carteiras discretas, ações e rebalanceamento. A programação dinâmica, né, ilustrando o Bellman Backward, num caso finito e adaptativo. Claro que é finito num contexto que a gente baixa dados, mas ele poderia continuar aprimorando se você soltasse ele, de fato, sempre usando, no caso, que a gente adaptou aqui para preços de ações fechadas, mas claro que você poderia fazer um ajuste aí para utilizar outra qualidade de dados aí, preços em aberto, inclusive preços do dia, né? Então, basicamente é isso. Aqui são as bibliotecas que nós estaremos utilizando. Fique ligado aqui, o método download do Yahoo Finance. Se você executar muitas vezes com sua conta, uma hora ele bloqueia. É um controle de tráfego que a própria Yahoo Finance implementa. E aqui a gente começa, né? Aqui a gente aplica a estratégia Sharpe-Mason do Markowitz, fazendo aquela minimização que a gente comenta aqui, né? Exatamente isso. A gente define o Window Days para 60 e a gente define um mês com 21 dias úteis no mercado de ações, aberto a ações. Inicialmente, uma array meio a meio para nossas probabilidades. A gente começa, então, definindo aqui os nossos resultados nessa interação. E tendo aqui, por exemplo, o DF Sharp, o Monthly Return Sharp e o TWR Sharp, tudo para a ideia do Markowitz. Aqui nós temos os nossos benchmarks fixos calculados a partir do que a gente obteve anteriormente. E aqui entra de fato o nosso MDP dinâmico com o Bellman para um horizonte finito. Então a gente vai definir aqui nossos pesos ou nossas ações, né? Entre 0 e 1, dividido em 5, que é o 0, 0,25, 0,50, 0,75 e 1, 100% de exposição a nossas ações possíveis, down, hold and up, que vai nos permitir comprar e vender. Aqui o total de states and actions, ok? E inicializando ele, né, que esse state todo mundo 0, e a gente fazendo aqui o processo de transição entre eles, sempre representando os limites, né? Por isso que a gente aplica o min com max aqui para fazer esse grampeamento aqui, para ele não sair dos limites de 0% a 100%. Aqui são as recompensas esperadas, né? Mais uma vez, esse é um exemplo muito rico porque ele mostra que você pode montar a sua própria função de recompensa. Nesse caso eu montei dessa forma. E você pode montar a função de recompensa que você vai encontrar que seja mais apropriada para o seu problema, seja ele de finance, seja ele de robótica, seja ele de qualquer outra natureza aí. Então, essa foi a definição, inclusive inserindo aqui o custo de cada ação no processo, tá?
Então você vai ver que o cost ele vai entrar aqui nesse processo. Então aqui entramos com um gama de 0,9, não muito tão otimista assim, mas ainda suficientemente otimista. E a nossa interação, considerando a otimalidade de Bellman, né, reward mais gama, o state value T mais 1 do next e o next state, né? E aí a gente calcula, a gente pega o máximo exatamente aplicando a otimalidade e a gente coloca isso como VT e continuamos essa iteração, né? Feito isso, nós podemos simular a nossa política dinâmica para um capital inicial de $100 mil, onde a gente vai aplicar num primeiro momento, começando com 50% SPY, e a gente vai evoluindo. Tá? É essa que é a ideia, bem tranquilo. Acho que não tem mais muito nada que comentar aqui. Beleza, é isso, pessoal. Aqui é mais o plot comparativo dos nossos dados e anotando também o que a gente fez. O resultado, ele é bem interessante. Eu vou reduzir um pouquinho aqui. Então aqui nós temos um comparativo do TWR e política dinâmica de Bellman, comparando o Sharpe, a exposição a 100% do TWR ao SPY, ao 60-40 como benchmarks e ao nosso Dynamic Programming com Bellman aqui e o próprio valor estimado do State Value em cada mês, tá? Então você vê que no geral a gente acabou ao longo do tempo, de fato, crescendo substancialmente, chegamos a um fator de crescimento de 2,4 TWR, o que é relativamente interessante, já que o Sharpe, que é um método ótimo, no final ele chegou a 2,2 e 100% a exposição a SPY a gente tinha 2,1 e com o 60-40 a gente chegou a 1,6, um pouquinho mais de 1,6, quer dizer que na média a gente de fato conseguiu otimizar o nosso portfólio de $100 mil inicial, que é um baita resultado para você ver aqui que a gente adotou uma estratégia relativamente simples com a recursividade aí e as equações de Bellman, né? Aqui, os pontinhos, onde você vê pontinhos aqui, vamos dar um zoom aqui agora, no gráfico que ele não fez alguma coisa. Aí, tá vendo? Pontinho, pontinho, é o hold. E ele tem aqui ups. E ele também tem alguns downs aqui, que se a gente procurar, a gente vai ver a setinha. Aqui, ó, down para baixo, down. Então, ele vai tomando ações e otimizando. Você vê que a política, de fato, ela vai variando. Aqui ela começa com algo na casa de 1 a menos... 4 a menos 3, né? 4 a menos 3 por volta, ou 6 a menos 3. Depois ela sobe, ela chega quase a 1,2 a menos 2 aqui. Depois ela cai bastante, né? Ela cai bastante. Ela vem caindo, ela vem variando. E o que significa? Que aqui ela teve tempo suficiente para ir melhorando a mesma política, né? Então, mais ou menos, o cenário era o mesmo. Daqui para cá, a gente começou a ter uma oscilação de mercado, o que, numa janela de 60 dias, acaba não permitindo muito o seu GT lá, o seu ganho, se você parar para lembrar, chegar a valores muito altos, porque o tempo todo ele está se corrigindo, né? Então, essa é uma aplicação bem interessante, onde a gente mostra, eu convido você a estudar esse código em detalhes e fazer aí as suas próprias variações dele, tá bom? Deixa teu like, se inscreva, comenta aí se você gostou dessa aplicação direta, expondo aí esses dois tipos de ações, o SPY e os títulos do Tesouro Norte-Americano, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.